Sung está no hospital com sua mãe refletindo que quando ele conseguir a poção de cura talvez possa curar o sono eterno que aflige sua mãe, e que só precisa dos 3 ingredientes que sabe onde encontrar, porém tem certeza que com sua força atual entrar no portal naquele momento significaria sua morte, portanto ele precisa subir mais níveis e se tornar o mais forte. Com isso em mente ele decide aceitar a proposta de Yoo-jin, que fica muito surpreso e feliz em receber essa notícia, mas diz a Yoo-jin ter uma condição: ele quer que somente os dois entrem nas dungeons. Yoo-jin fica em choque ao ouvir isso, pois mesmo Sung sendo forte, somente os dois para fechar uma dungeon de rank C parece uma ideia insana, e argumenta que para entrar nesse tipo de dungeon, pelas regras da Associação dos Caçadores é necessário um grupo de pelo menos 8 caçadores. Então Sung lhe diz que isso não é um problema, afinal eles só precisam encontrar pessoas dispostas a completar o grupo da mesma forma que Van Dong-suk fazia, e afirma que desde que eles dois estejam seguros podem completar as 19 dungeons de rank C sem problemas. Nisso ele pergunta a Yoo-jin se 19 dungeons de rank C completadas sem nenhuma baixa não seriam o suficiente para impressionar seu pai. Ao ouvir isso, Yoo-jin fica um pouco relutante, mas entende que o plano parece muito bom, então se enche de coragem e decide aceitar o plano, se comprometendo a achar os caçadores extras. A cena muda para a caçadora Shahain, que está se exercitando na pista de corrida. Quando para descansar, ela nota uma presença por perto e manda que se revele. Nisso um homem engravatado surge, impressionado pela habilidade da mulher, mas não esperava menos de uma caçadora de rank S. O rapaz se desculpa por incomodar seu treinamento, porém foi o único momento que conseguiu para falar com ela, então lhe entrega um cartão de visita, onde podemos ver que ele é um funcionário da construtora Yoo-jin. Mudando de lugar, Yoo-jin está no carro com seu pai, que começa a falar sobre os portais que já estão naquele mundo há pouco mais de uma década, e que por causa disso o mundo mudou bastante, sendo que agora muitas coisas como política, mídia e músicas estão conectadas às dungeons, em especial a infraestrutura, que é algo vital. Porém essa necessita de recursos que só podem ser conseguidos nas dungeons, e os únicos que podem providenciar esses recursos são os caçadores, que são administrados pela Associação dos Caçadores, que é a responsável por ranquear e registrar o nível de poder de cada caçador, se responsabilizando pelo controle dos portais e pelas quebras de dungeon que ocasionam grandes danos. No entanto, os recursos que a associação pega são apenas o necessário para sustentar suas operações, e aqueles que realmente controlam a maioria dos recursos são as guildas, que estão divididas em 5 grandes guildas, sendo elas a Guilda dos Caçadores, a Guilda do Tigre Branco, a Guilda Fien, a Guilda Fama e a Guilda dos Cavaleiros. Pai de Yoo-jin prossegue e diz que não pode ficar parado enquanto essas 5 guildas monopolizam quase todos os recursos valiosos obtidos nas dungeons, e quem deve ter esses recursos são eles que cuidam do desenvolvimento da nação, e para isso ele quer criar sua própria guilda. Yoo-jin fica reflexivo sobre o assunto, pois mesmo com ele e seu irmão como administradores e um caçador rank S no comando, os riscos ainda são muito altos. Enquanto isso, Sung está completando sua missão diária e nota que o sistema parou de contabilizar além do que é exigido, significando que ele não vai ganhar uma caixa aleatória como da última vez. Sung fica chateado, pois queria conseguir algo especial como a chave do castelo demoníaco que conseguiu da última vez. Porém tem a ideia de que mesmo na caixa aleatória comum ainda deve existir a chance de conseguir algo como uma chave de dungeon instantânea, mas ao tentar apenas recebe um jogo de bingo. Enquanto anda, nota que pro seu nível atual apenas 3 pontos para distribuir são muito pouco, e para ganhar mais será mesmo necessário que ele entre em dungeons, mas ainda vai demorar um pouco até que Yoo-jin organize tudo. Ele pensa em matar as centopeias da missão de penalidade, porém desiste, já que agora pode vencê-las muito facilmente, e talvez ele nem ganhe XP, já que é uma punição do sistema. Nesse momento seu celular toca e ele recebe uma mensagem da associação o chamando para uma dungeon de rank D. Ele reflete se aceita ou não, já que nesse tipo de missão terá que formar um time, sendo assim não vai poder mostrar toda a sua força, mas acaba aceitando. Em outro lugar, o Sr. Song está treinando um de seus alunos, que admite ainda não poder derrotar o mestre e se lamenta por não poder lutar contra o Sr. Song em sua melhor forma. Enquanto tenta dizer pro aluno não tocar nesse assunto de novo, seu celular toca, recebendo um convite para uma dungeon. O aluno pergunta se o mestre ainda não pensa em se aposentar. Ao ouvir isso, o mestre lhe fala que tendo uma deficiência pode acabar apenas sendo um peso na missão, mas enquanto seu coração continuar batendo, ele tentará ao máximo ser de alguma utilidade àquele mundo. Na casa de Kim, ele conta à sua esposa que recebeu uma notificação de missão. Ao ficar sabendo, sua esposa pede para que desista dessa vida de caçador, pois quase perdeu sua vida da última vez. Mesmo ouvindo essas palavras, Kim está decidido, afinal sua filha entrará na pré-escola no próximo ano e eles vão precisar de mais dinheiro. Além disso, aquela dungeon foi um evento muito fora do comum e nada deve acontecer de extraordinário na dungeon dessa vez, e a associação não mandaria caçadores de baixo nível como
como ele para dungeons perigosas. Sua esposa então se desculpa por ter tentado fazer ele desistir e lhe deseja sorte na sua missão. Já na guilda dos caçadores, Beck Yoon-ho está com raiva por Choi Jong-in tê-lo feito ir no programa de televisão, afinal essa era uma entrevista para ele e não pro líder dos Tigres Brancos. E Choi elogia Beck dizendo que se saiu muito bem na entrevista e que foi um pedido do presidente Go que os caçadores mostrassem um pouco de seu caráter honesto ao público. Na travessa, Beck continua bravo, mas muda de assunto querendo saber o real motivo pelo qual Choi o chamou ali. Choi então começa a falar sobre a construtora Youjin que quer criar sua própria guilda. Porém Beck já sabia disso e ouviu o rumor que estão tentando contratar gente de sua guilda também. Então Beck o manda parar de rodeios, pois Choi já sabia que ele estava ciente da situação e pergunta novamente o que Choi quer dele. Em outro lugar, Jorei está ao telefone ouvindo sua mãe reclamar e fazer um monte de comentários enquanto Amanda voltar para casa. Nisso Jorei fica de saco cheio e Amanda parar de tentar decidir as coisas sobre sua vida e desliga o celular. Ela fica triste pelas palavras de sua mãe que a chamou de fardo para os outros, mas se lembra de Sung que nunca desiste e diz que precisa continuar tentando. Nesse momento uma mensagem sobre a nova dungeon chega para ela também. Shahrain retorna para a guilda e conta a Choi sobre a proposta que recebeu de um agente da construtora Youjin que tentou recrutá-la, oferecendo o cargo de mestre de guilda. Choi deduz que como ela está lhe contando isso, provavelmente deve ter recusado e ela afirma e diz ter visto Beck no corredor, então pergunta sobre o que falaram. Nisso Beck, enchendo a cara, se lembra do assunto que foi sobre a ilha de Jeju. Ele pergunta por que Choi está tocando nesse assunto e Choi prossegue dizendo que após a terceira missão de ataque a ilha foi declarada proibida, possuindo agora apenas uma pequena patrulha periódica e uma cerimônia anual para lembrar daqueles que morreram lá. Choi diz que nunca vai deixar que aquela ilha se torne algo habitual como os portais e promete conquistar aquela ilha novamente num futuro próximo. Por esse motivo eles não podem se dar ao luxo de terem suas forças divididas agora. Então devem se unir para aumentar seus números e influenciar a opinião pública. Ouvindo isso, Beck começa a entender que as entrevistas e recrutamento de novos despertos deve ser por causa desse objetivo. Choi o lembra que Beck também perdeu algo de muito importante naquela ilha. Em outro lugar, um homem pede a outro para que mate algumas pessoas. No dia seguinte, Sung diz a Gina que vai sair e ela fica surpresa ao ver Sung indo trabalhar mesmo no feriado. E comenta que o irmão costumava se machucar sempre que passava pelo portal, mas agora isso não acontece mais e atribui esse feito a seus exercícios diários. Sung então diz que isso não importa muito, pois agora pode ganhar dinheiro todo dia e sai para sua missão deixando Gina sozinha. Também no caminho, o Sr. Song reflete que por ter despertado como um mago, sua habilidade com a espada se torna inútil, pois seus ataques físicos não podem ferir as bestas. Enquanto pensa no porquê de ter despertado como um mago, ele vê Sung e fica surpreso e muito feliz ao ver seu amigo bem depois de tudo que aconteceu. Eles se cumprimentam e Sr. Song, ainda surpreso, comenta que ele cresceu muito, perguntando também onde foi para aquele jovem Sung que ele conhecia. Ao ver sua perna, pergunta como ela cresceu de novo. Sung apenas diz que quando acordou já estava assim. Então o Sr. Song deduz que quando foi resgatado devem ter levado um curandeiro muito bom que regenerou os membros de Sung. O jovem pergunta sobre o braço do Sr. Song, que diz não ter podido tratar rápido bastante, mas manda o rapaz não se preocupar. Eles prosseguem o caminho enquanto o Sr. Song conta ter sido convocado pela associação para essa dungeon de rank D. E ao chegar no local se deparam com parte do grupo que estava na dungeon fatídica que também participarão dessa missão. Ao se encontrarem, Sr. Song se recorda de tudo o que aconteceu e de que até ele mesmo acabou abandonando Sung no final, deduzindo que Kim e o outro rapaz devem estar muito envergonhados pelo que fizeram. Jorei fica emocionada ao ver seu amigo novamente e comenta estar surpresa por ele ter mudado tanto. Nesse momento uma van para no local e 3 prisioneiros saem. Um começa a falar perversões para Jorei e logo é interrompido por Kang Taeshi. Nisso uma jovem agente da associação explica que esses prisioneiros vão participar da missão de hoje porque estão com pouca disponibilidade de caçadores no local. Então tiveram que chamá-los, embora não seja um método muito comum. Existe esse programa no qual prisioneiros ajudam em troca de redução de pena. Sr. Song fica indignado em ter que entrar numa dungeon com criminosos, mas a agente diz que um caçador de rank B vai estar junto com ele supervisionando os prisioneiros para que nada saia do controle. Sung sente que algo está errado e pede a Jorei para que não vá, mas vendo que Sung também não vai desistir, ela decide ir mesmo assim. Ao soltar as algemas, os prisioneiros ficam muito folgados e Kang Taeshi os manda ficarem quietos, pois caso saiam da linha algo terrível acontecerá com eles. Então se dirige ao grupo se apresentando e pergunta quem será o líder daquela missão. Nisso o Sr. Song pergunta a Sung se pode liderar. Ao ouvir a resposta do rapaz, ele se curva agradecendo pela confiança e por lhe dar mais uma chance mesmo tendo falhado da última vez. E agradece a Sung, pois por causa dele 6 conseguiriam sobreviver àquela dungeon.
Cláudia. Então pergunta a Kim se ele tem algo contra. Esse apenas vira a cabeça com vergonha e o manda fazer o que quiser. Após esse momento emocionante, todos se dirigem ao portal.